quando a mulher compete com o marido. Em vez de nós termos parceria, nós temos competição. A mulher tenta desqualificá-lo, humilhá-lo e sempre tentar se colocar acima do parceiro. Não estou dizendo que são todas, mas uma parte delas faz isso sim. Eu sou Reno Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou PhD, mestre em administração, engenheiro com mais de 20 anos de experiência em auditoria e ensino, com várias pós-graduações, MBAs, livros, artigos publicados, participação em congressos nacionais e internacionais. Você já percebeu que em alguns casamentos, não todos, parece que a esposa não está ao lado do marido, mas contra ele, está competindo, está tentando sempre passar por cima dele. Ela compete, corrige, ridiculariza, desvaloriza, como se o objetivo fosse sempre provar que ele é melhor do que ele. Então, em muitos casamentos, ao invés de você ter uma cooperação, você tem uma competição. A pessoa parece que está para competir o tempo todo e te afrontar e te ridicularizar, te testar, fica te testando o tempo todo. Muitos casamentos viraram competição. A pessoa fica todo o tempo te contradizendo, tentando ser melhor do que você. É um tema delicado, afeta muitos relacionamentos, mas infelizmente nós temos que falar sobre isso. A mulher entra numa dinâmica de competição com o marido. O pessoal diz que é muito de energia masculina. Não sei se isso é verdade ou não, mas muitas delas buscam de forma sutil ou explícita desqualificá-lo para se sentirem melhores. Por meio da humilhação do outro, a pessoa se sente melhor. A autoestima dela é construída em cima dos destroços do outro, é construída às custas da humilhação, da diminuição do outro. Não acontece só na relação homem-mulher, mas isso acontece geralmente até com colegas de trabalho, com amigos, em que você tem esse tipo de dinâmica, esse tipo de situação. É a mulher que corrige o marido na frente dos amigos, que faz piadinhas depreciativas sobre a inteligência dele, tanto na frente dos colegas como na frente dos filhos, questiona a capacidade desse homem de tomar decisões, de liderar, de fazer as suas escolhas. Ela minimiza a qualquer custo as conquistas dele, dizendo que foi sorte, dizendo que isso aí é coisa que todo mundo faz, que não é mais que sua obrigação, que você está fazendo o mínimo, que você não é suficiente. E, é claro, isso sempre tem um tom de brincadeira, de anedota, de piada. É uma piadinha? Não, é só uma piadinha, é só uma brincadeira. Eu fiz só para descontrair, só para o ambiente ficar mais alegre. Mas, por trás de tudo isso, há uma intenção clara de colocar o homem para baixo, de humilhar, de diminuir, de crescer às custas da humilhação do outro, porque assim a pessoa se sente bem melhor. Segundo o psicólogo John Gottman, que é especialista mundial em relacionamentos, esse fenômeno foi tratado por ele, e um dos maiores sinais de que o casamento está em risco é quando aparece esse tipo de desprezo. A mulher perde a admiração pelo homem. Aqui vale dizer que eu não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, que é só uma parte das pessoas que enfrentam esse problema. Então, o desprezo pelo marido é aquele comportamento de superioridade, de olhar para o outro com desdém. E o próprio Gottman, ele afirma que o desprezo é o maior preditor, é o maior indicativo de separação. Ele corrói o respeito, a admiração, a conexão emocional entre o casal, isso numa publicação de 2015. Então, infelizmente, isso acontece com alguma frequência nos relacionamentos modernos, em que, ao invés de termos uma cooperação, nós temos uma relação de competição, em que a pessoa parece que sente prazer em fazer o outro sofrer. É um pouco estranho. Além disso, o psicólogo canadense Jordan Peterson,
ele, que é famoso, ressalta que em muitos casos essa dinâmica de desqualificação ela vem de uma mistura de ressentimento mal resolvido e uma frustração acumulada. Segundo Peterson, ele afirma que às vezes o homem comete alguns deslizes e a pessoa fica retrucando, descontando continuamente e colocando aquele veneno diário na comida do companheiro. Para ele, para o Jordan Peterson, o respeito mútuo é a base de qualquer relacionamento duradouro. Quando um dos cônjuges tenta minar o valor do outro, você cria um ciclo de hostilidade que é difícil de romper. Então isso, infelizmente, acontece em muitos relacionamentos, e isso é até louvado, às vezes é levado como uma questão de empoderamento, em que todo homem ele é culpado, ele tem o pecado do patriarcado, do machismo, né, só por ser homem, porque nós temos hoje em dia um fator que é muito importante, que é a cultura moderna. Hoje em dia, muitas mulheres elas crescem ouvindo mensagens tais como: você não precisa de homem para nada, você é empoderada, homem não serve para se apegar, só serve para sentar, os homens são frouxos, são imaturos, são infantis, são incompetentes, e essas palavras ditas continuamente vão entrando na cabeça de muitas pessoas, e a mulher sempre quer ser, né, algumas mulheres querem ser a mais inteligente e a mais poderosa, a mais empoderada da relação, porque aí ela se afirma como uma pessoa muito competente, muito inteligente, à custa da humilhação do outro. O problema é que essas ideias, quando são levadas ao extremo, levam o casamento a virar uma guerra de egos. A terapeuta Esther Perel, ela comenta que nós vivemos hoje numa era em que as mulheres elas são ensinadas a buscar independência e poder, mas muitas vezes isso é confundido com o desprezo, com a humilhação, com a competição dentro do casamento. Então, esse empoderamento, muitas vezes, para Perel, no trabalho publicado em 2017, é um motivo de competição. E quais são as consequências desse tipo de comportamento para o homem? Qual o resultado disso? O resultado é um adoecimento do homem, em que o homem não tem mais uma posição de firmeza, ele não consegue mais se impor, porque se ele se impor, ele pode ser preso, ele pode sofrer uma falsa acusação, ele pode ser denunciado, ele pode perder os seus bens e uma série de coisas que a legislação tolhe a iniciativa masculina. Isso leva a baixa autoestima, a depressão, ao sentimento de rejeição, de se sentir inadequado e, claro, a falta de desejo sexual. Olha só, muitos homens eles vão perdendo o desejo por essas mulheres que os humilham, não é? Isso é uma consequência também, vai esfriando o relacionamento, vai causando um distanciamento físico, um distanciamento afetivo e um distanciamento emocional. Então, em muitos casos, isso vai terminar em divórcio, porque muitas mulheres, não todas, elas acham que elas podem ser insuportáveis, que isso é o direito delas, que isso é o exercício do empoderamento e uma luta contra o patriarcado. Então, muitas mulheres, algumas, entram no relacionamento achando que estão lutando contra o homem. Então, o homem vai deixando de ver a esposa como companheira e passa a vê-la como uma adversária, alguém a ser evitado, alguém a não se conviver. Então, já que o casamento virou competição, já basta a competição que nós temos na vida, no trabalho. Você não precisa entrar num casamento para competir, né? O casamento deveria ser um bálsamo, deveria ser um relacionamento, uma proteção, uma coisa que te desse conforto. Mas muitas mulheres veem que o casamento como disputa, como quem
ganha mais em cima do outro, quem é mais inteligente, quem tem mais razão, quem é mais descolado, e esquece que o casamento é sobre parceria, é sobre você colocar o outro para cima, trabalhar as fragilidades de uma maneira positiva, não humilhando, não diminuindo, mas muitas delas, não todas, agem dessa forma, de uma forma no sentido de humilhar e de competir. O filósofo Augusto Cury, ele reforça esse ponto, que os relacionamentos saudáveis, eles são construídos com admiração mútua. Quando a crítica constante, persistente, substitui o elogio, isso começa a morte lenta do amor, segundo Augusto Cury, em seu trabalho publicado em 2010. E aí, e agora? O que vamos fazer com isso? Como é que nós vamos escapar dessa dinâmica? Se você, homem, está vivendo essa realidade, está vivendo um relacionamento disfuncional, em que você se sente humilhado, em que você se sente tolhido, em que você não é ouvido e simplesmente a pessoa quer se colocar, quer te diminuir para ela se sentir melhor, se sentir superior. Então, a dica: não aceite humilhações como algo normal. Converse. Eu acho que é importante nesse momento você ter uma conversa franca, assertiva, tentar alinhavar, deixar claro os seus limites, dizer que você não vai aceitar certos tratamentos e você tem o direito de ser tratado com dignidade, com respeito. Se for o caso, você pode sugerir uma terapia de casal, se houver abertura para isso, ou mesmo fazer uma terapia, mas muitas vezes quando a mulher retruca, quando a mulher se vinga, quando ela tem esse comportamento belicoso, não percebe quanto está sendo cruel com o marido, então é melhor você se retirar, cuidar da sua saúde mental, procurar fortalecer os seus vínculos de amizade, ter amigos, fortalecer os seus vínculos com seus familiares, com a sua família e buscar terapia individual se você precisar. E principalmente, é mais importante, não reaja, não seja agressivo, não revide e não discuta. Simplesmente se cale e se retire, porque qualquer coisa que você disser poderá piorar e muito a sua situação e isso será usado contra você de forma bastante amplificada. Então, homem, lembre-se de uma coisa: você está num casamento, você não deveria estar num ringue de luta livre, de boxe, você deveria estar numa parceria de vida. E se ela te trata como um competidor, como alguém a ser eliminado, como um inimigo a ser combatido, isso é uma coisa que não é sadia de forma nenhuma, de forma alguma. Isso está profundamente errado. Você merece estar no topo, você merece ser valorizado e você merece, sobretudo, estar do lado de alguém que te respeite. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com a pessoa que precisa ouvir essa mensagem, porque interagindo com o canal, você mostra à plataforma que esse conteúdo é relevante, fazendo com que a plataforma distribua para mais e mais pessoas e vai me mostrar que esse conteúdo é relevante, me fazendo produzir mais vídeos nesse formato e nesse assunto. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.